Oi, pessoal, tudo bem, gente? Vamos para mais uma aula de arte, mais uma das vanguardas europeias aí, mais um movimento dessas vanguardas que vem a ser o surrealismo, ok? O primeiro de tudo, o que nós precisamos saber? O surrealismo, ele vai ser um movimento que vai acontecer posteriormente ao dadaísmo, certo? O dadaísmo, o surrealismo, eles foram movimentos que surgiram de uma mesma ideia, de uma mesma proposta, tá? Tanto é que tem alguns autores que colocam os dois movimentos juntos aí, dadaísmo e surrealismo. O que nós temos de assim de relação entre os três últimos movimentos de vanguarda, né? No caso, futurismo, dadaísmo e surrealismo? Ambos aconteceram primeiro na literatura. Tá? Foram três movimentos que aconteceram inicialmente na literatura e depois eles se destacaram nas artes. O surrealismo ele vai acontecer no fim de 1910, com transição ali para os anos de 1920. Para ser mais exato, ele vai ocorrer, a ideia mesmo vai ser lançada no ano de 1924, tá? Ele vai ser lançado pelo poeta André Breton, que também era um médico psiquiatra, né? Ele era poeta e médico psiquiatra. E esse cara, você vê o nome dele junto com os caras do dadaísmo, né? Com Hugo Boll, Tristan Tzara. Então, quando você está estudando o dadaísmo, você vê estes nomes e o André Breton ele aparece, certo? E ele vai ser o responsável, então, pelas ideias, né? Pelo movimento do surrealismo, onde ele vai falar que o resgate das emoções, a ausência da lógica, a exaltação da liberdade de criação, o impulso humano vai ser a proposta do movimento, né? Então você percebe que o surrealismo ele traz uma ideia que é semelhante ao dadaísmo, né? Quando ele fala assim, o resgate das emoções, a ausência da lógica, o que seria isso, né? Você trabalhar de forma livre, de forma espontânea, né? A libertação de criação, é você agir por instinto, é você agir por impulso, né? Então essa é a característica do surrealismo e você percebe que há uma ligação com o dadaísmo. Então ele surge na literatura, né, criando a libertação da expressividade do imaginário, né, da mesma maneira como acontece nos sonhos, né, com o intuito de desvelar o autêntico pensamento, né, desobrigado aí de valores morais, estéticos, né, ele não tem essa preocupação. Você vê que o surrealismo, quando se trata de moralidade, de estética, pô, ele está pouco se lixando para isso. A intenção dele é de buscar, né, essa questão dos sonhos, né, aquilo que está no nosso inconsciente, que é revelado de uma forma livre. Porque se a gente for pensar assim, em relação aos sonhos, você consegue controlar os seus sonhos, o seu pensamento? Você não consegue, né? O surrealismo ele buscou inspiração naquele momento em que nós estamos em um sono profundo, né? Você está totalmente desligado. E aí você vê que surge essa questão dos sonhos. Os sonhos é algo que vem do nosso inconsciente, é aquilo que acontece, né, com nós de uma forma totalmente livre. E aí, isso vai estar pautado no quê? No estudo psicanalítico. Né? O
surrealismo ele busca uma grande inspiração nessa psique humana, né? Onde você vai expor essa questão do que você está passando, tá? Vamos dizer assim, aquela onipotência, né, dos sonhos, né, no desempenho desse nosso pensamento, fora de qualquer controle, fora de qualquer racionalidade. Falar assim, o surrealismo é racional, lógico? Não, ele não é, né? Ele vai ser o oposto disso. Então quando você estuda o surrealismo, você vê assim, que ele foi arrebatado pelas teorias psicanalíticas de Freud, né? Que vai ser considerado o pai da psicanálise. E também nas teorias do socialismo de Karl Marx. Então, o surrealismo ele vai passear nestas ideias, certo? E aí eles vão considerar que a repressão aos poderes da criação e da imaginação fosse inimiga, né, da capacidade da expressão artística, e avistaram o inconsciente como uma fantástica fonte de fantasia e imaginação. Acreditavam que o inconsciente pudesse, vamos dizer assim, ser tocada e compreendida particularmente pelos artistas, né? E assim capazes de reproduzir uma poética autêntica e verdadeira, né? De acordo com o que cada um propõe. Quando a gente fala desse surrealismo sofrendo influência dos estudos psicanalíticos de Freud, você tem um grande peso na constituição do ideário, né? Que valoriza, acima de tudo, o desempenho desse nosso inconsciente no processo de criação. O surrealismo procura expressar a ausência dessa racionalidade humana, e as manifestações do subconsciente, né, se destacam, ok? E aí o surrealismo, vamos pensar assim, nas artes plásticas, você tem uma pintura bem marcante, impactante, tá? E a gente pensa assim, dentro desta ideia, o movimento artístico ele vai se dividir em duas correntes. A primeira corrente é representada principalmente por Salvador Dalí, que é um dos grandes nomes, né? Que trabalha com a distorção e a justaposição de imagens conhecidas, né? A sua obra é mais conhecida nesse estilo que o professor está falando para vocês é a persistência da memória, onde os relógios aparecem ali se derretendo e tal. Então, nessa primeira ideia, né, das duas correntes do surrealismo, então você tem Salvador Dalí. Já os artistas da segunda corrente libertam a mente e dão vazão a esse inconsciente que eu tanto falei para vocês, sem nenhum controle da razão. Os nomes que a gente pode observar aí vai ser o Miró, Max Ernst, né? Esses caras trazem isso, né? Representam muito bem essa segunda corrente do inconsciente, né? De um automatismo psíquico e tal que eles propuseram ali. As telas saem com formas curvas, linhas fluídas e com muitas cores, né? E você olha assim, você não consegue entender. E desses artistas, né? Então a gente tem aqui o Miró, que faz parte desse segundo grupo, né? Dessa segunda corrente aí do surrealismo. Ó. Vejam como os trabalhos dele são bem livres, né? As linhas, as formas, as cores, né? E, tá? Então isso é o surrealismo aí que trabalha desta forma totalmente.
Isso nos faz lembrar muito de uma arte abstrata, né? Tem uma semelhança aí. E do primeiro grupo, né, o Salvador Dalí, que o professor falou para vocês, que representa, né, a distorção e a justaposição das imagens e aquilo que vem, né, também do nosso inconsciente. Ó, a persistência da memória é uma das obras de maior destaque. E ele vai trabalhando com várias outras pinturas, ó, né, que são bem importantes, que são bem famosas. E ele começa a jogar, né, com o nosso inconsciente, porque aqui nessa imagem você vê os cisnes as árvores secas ali acima do lago, e no reflexo do lago você vê que os cisnes e os galhos, as árvores secas ali se transformam em elefantes, né? Então você tem muito isso. Então ele começa a jogar com o nosso inconsciente, ó. Aqui você começa a ver as pessoas, né? Você tem várias pessoas, só que se você olhar bem no meio ali, você vai ver o rosto, né? O busto, né, do Voltaire. Então você começa a ver você começa a olhar fixamente. Então, ao mesmo tempo que você tem uma cena, você tem outra por trás. Então ele começa a jogar com o inconsciente humano, tá? Então isso é característico do surrealismo, né? Ele trabalha com o nosso inconsciente de uma forma totalmente livre, totalmente espontânea, buscando como fonte de inspiração essa psique humana, os sonhos, né? René Magritte também, que é um ícone, certo? Desse surrealismo, né? O Filho do Homem. Aí você tem aqui, ó, essa famosa obra dele, né? Onde ele coloca ali, isso não é um cachimbo, né? Aí a gente pensa assim, pô, o cara pintou um cachimbo e colocou uma frase dizendo isso não é um cachimbo. Como que ele contradiz o que ele faz? Na verdade, ele não está contradizendo nada, né? Ele simplesmente está afirmando isso não é um cachimbo, porque na verdade isso daqui é um símbolo, é um ícone, é uma imagem. Não é a coisa real, palpável, que você pode pegar e que você pode manusear, né? O nosso inconsciente vê isso daqui e já, pô, associa então a esse cachimbo, mas na verdade ele não é, porque ele não é real, ele não é palpável. Então ele está certo em afirmar, né? O homem com chapéu coco, gente, nessa pintura é muito legal, porque ao primeiro momento que você vê a mulher sobre o cavalo, as árvores, só que daí você olha, espera, tem um erro aí, ela está toda fragmentada, né, toda separada. Então, será que isso é real? Então, tanto é que ele coloca ali, ó, ele fala assim: todavia, os nossos poderes de pensamento abrangem tanto o visível como o invisível. Então, se eu vejo que ela está fragmentada, então não tem como isso ser real. Mas o nosso inconsciente já entendeu que você tem ali uma pessoa sobre um cavalo. Então, a partir do momento que ela é visível, ela se torna invisível. Então, o surrealismo ele é bem complexo nessa questão aí do estudo, né, que envolve o nosso inconsciente humano. Tá? Ele avista isso como algo para ser estudado. E até o momento ninguém tinha feito o que eles fizeram. Tá? Então, nós temos aí mais um movimento destas vanguardas europeias.